Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Carolina e vou dar início agora à aula da semana 6 do PET 3 para o segundo ano do ensino médio. Então, pessoal, só lembrando aqui que nós já vimos desde o início desse PET 3 as relações para a trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós vimos que o seno de um ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa é igual a um cateto oposto sobre o cateto adjacente. E essas relações são válidas, para o triângulo retângulo, como nós vimos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos ver a trigonometria no círculo. Nós demos início na última aula com a professora Larissa e agora nós vamos continuar os estudos deste assunto, ok? Então, aqui só lembrando aqui com vocês, eu já deixei aí nas aulas anteriores também, nós calculamos os valores dos ângulos 30, 45 e 60 graus, os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, se vocês ainda não decoraram, não sabem como realizar essa tabelinha, assistam às aulas anteriores e também tirem print aí, estou deixando mais uma vez para vocês. Então, gente, aqui nós temos o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, gente, é a representação das razões trigonométricas de uma circunferência. Então, aqui no desenho a gente tem uma circunferência de raio 1. O comprimento dessa circunferência é dado por 360 graus. E na última aula nós vimos uma outra unidade de medida, que são os radianos. Então, o comprimento dessa circunferência em radianos, está faltando a palavrinha ali, mas é 2π vezes o raio. Então, esse comprimento ele vai ser, como o raio é 1, igual a 2π. Então, igualando os valores em radianos e em graus, nós vamos ter aí que 360 graus é igual a 2π, 180 graus é igual a π. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver alguns valores, alguns ângulos notáveis aí desse nosso círculo trigonométrico e calcular os valores para eles. Nós podemos dividir o círculo trigonométrico da seguinte forma: por este plano de senos e cossenos, onde nessa reta, esse eixo vertical, nós vamos ter os valores de seno dos ângulos e no eixo horizontal nós vamos ter os valores de cossenos desses ângulos aqui. Mais que isso, a gente pode dividir esse círculo trigonométrico em quadrantes, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, nos respectivos, dividindo como se fosse uma pizza, os respectivos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, ok? Também vão nos ajudar aí na resolução de alguns exercícios. Esses pontos aqui onde o nosso círculo trigonométrico, eles tocam o nosso eixo, nossos eixos, eles recebem ângulos que a gente vai discutir aqui. Então, a gente sai aqui de 0 graus, que também corresponde, depois de uma volta completa, a 360 graus, né? E nós vimos que 360 graus é 2π. Então, coloquei todos esses valores aqui que pode ser dado para esse ponto específico. Aqui em cima, nós vamos ter 90 graus, que corresponde a π sobre 2, né? A gente viu que π é 180, então 90 é a metade de 180, então π sobre 2, ok? Então, aqui nós temos o ponto π sobre 2 aqui em cima. Aqui neste ponto, a gente tem um ângulo, né, formando, a gente está analisando o ângulo, ok, pessoal? Então, analisando esse ângulo aqui todo, nós vamos ter aqui formando um ângulo de 180 graus. Essa abertura, continuando até aqui embaixo, nós vamos ter formando um ângulo de 270 graus, que corresponde a 3π sobre 2. Esqueci de colocar aqui, mas isso aqui corresponde a radianos, ok? Que a gente coloca com essa palavrinha rad, ok? Abreviado. E completando toda a nossa volta no círculo, nós vamos ter
de fato 360 graus, tudo bem? A gente consegue calcular o seno, cosseno destes ângulos que eu mostrei para vocês, 0, 90 graus, 180 graus e 270 graus. E 360 graus, que vai ser o mesmo de 0 graus, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente não tem abertura nenhuma, como vocês podem ver. Então, em 0 graus, o nosso raio mede 1. Então, a gente vai olhar como se a gente estivesse olhando um ponto no plano cartesiano. Então, aqui a gente sabe que vale 1. Então, como eu disse para vocês, os cossenos vão ser dados nessa reta vertical. Então, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Aqui no meio a gente vai ter 0, lembrando que aqui também é 1, ok? Aqui, menos 1. E aqui embaixo nós vamos ter também menos 1. Então, analisando aqui o seno e o cosseno de 0 e, respectivamente, de 360 graus, vai ser 1. E o seno de 0, ele não está em nada para cima, né? Ele está bem aqui no 0. Então, vai ser 0, como foi descrito aqui. Então, da mesma forma que a gente achou o valor de seno e cosseno de 0 graus, a gente pode achar de 90 graus, certo? Então, aqui a gente sabe que aqui, ó, vale 1 e aqui vale 0. Então, a gente tem aqui, ele está batendo aqui no 1, na reta do seno, então o seno de 90 é 1. E o cosseno de 90, né, como ele não tem nada para os lados, apenas está em cima do eixo dos senos, então o cosseno vai ser 0. A gente pode também encontrar o cosseno de 180 graus, né? Então, nós vamos ter aqui meia volta. Ele está aqui, ó, batendo no menos 1, né? E em 0 dos senos, ele não sobe nada para cima, está em cima do eixo dos cossenos. Então, o seno de 180 graus vai ser 0 e o cosseno vai ser menos 1. Da mesma forma, vamos encontrar o seno e cosseno do ângulo de 270 graus. Então, aqui, ó, no eixo dos senos, a gente tem menos 1, né? Então, o seno de 270 graus, que corresponde a toda essa volta, vai ser menos 1 e o cosseno 0, ok? Então, aí a gente encontrou os valores de seno e cosseno dos ângulos 0, 90, 180, 270 e 360 graus. E aí a gente tem uma coisa importante a se analisar. Olha para você ver. Sempre no primeiro quadrante, nós vamos ter senos positivos e cossenos positivos. Já no segundo quadrante aqui, sempre que um ângulo estiver neste quadrante, como foi o caso aqui do 180, o cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo. Sempre, se a gente tiver qualquer ângulo aqui no meio, vai ser dessa forma. No terceiro quadrante, nós vamos ter ângulos com senos negativos e também cossenos negativos. Já aqui no nosso quarto quadrante, nós vamos ter senos negativos e cossenos positivos. Então, com isso aqui, a gente consegue encontrar valores de senos e cossenos de quaisquer ângulos. Observem aqui que a gente tem uma importante relação trigonométrica. Nós temos aqui, como eu disse para vocês, que o seno, ele é dado, os valores de seno dados aqui no eixo vertical e os valores de cosseno no eixo horizontal. Então, aqui a gente pegou um ângulo beta, essa abertura aqui, chamou essa abertura de beta, então ele corresponde a toda essa área verde aqui, ok? Ele está batendo, ó, neste ponto do nosso círculo trigonométrico. Então, a gente sabe aqui, ó, que a medida dele, do seno e cosseno, vão ser dadas por esta reta. Então, aqui é o seno dele, no eixo vertical dos senos, e aqui vai ser dada o valor do cosseno desse ângulo beta, ok? A gente olha por o ponto onde ele bate aqui na extremidade do nosso círculo trigonométrico.
A gente sabe que este valor aqui do raio é 1. Essa medida aqui, vermelha, é seno de beta, que também é refletida deste outro lado aqui. Então, aqui também vale seno de beta. E aqui embaixo, em amarelo, mede cosseno de beta. A gente pode tirar, né, esse triângulo verdinho aqui do nosso círculo trigonométrico e transferir ele aqui para o lado, como está aqui. Então, eu coloquei aqui do mesmo jeitinho que está lá. O raio, nossa hipotenusa, mede 1. Aqui nós vamos ter um ângulo retângulo, tudo bem? Aqui, né, na vertical, mede seno de beta, a gente encontra esse valor. E aqui, mede, essa base aqui, mede cosseno de beta, que são os nossos dois catetos. Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para obter uma importante relação trigonométrica. Então, nós temos aqui que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, o primeiro cateto é seno de beta. Então, seno ao quadrado de beta mais o outro cateto, cosseno ao quadrado de beta, ok? A gente tem esses valores, não precisamos resolver. E aqui, 1 ao quadrado é 1. Então, a gente chega nessa relação aqui, ó, que seno ao quadrado de beta, né? Sendo que beta é um ângulo qualquer. Eu poderia ter pegado um ângulo, por exemplo, aqui, dessa forma, ok? Ou em qualquer outro quadrante. Sempre vai valer essa relação aqui, onde o seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta sempre vai ser igual a 1, ok? Vamos continuar então. Então, agora vamos representar as funções seno, cosseno e tangente de forma gráfica, né? Graficamente. Então, vamos ver isso aí. A função seno, pessoal, ela é uma função limitada e contínua. Por que limitada? Porque ela vai estar aqui, ó, entre os valores de menos 1 e 1. Então, ela sempre vai estar aqui. Então, todos os valores de todos os ângulos de seno, eles estão entre menos 1 e 1, ok? Podem ser menos 1 e 1, estão entre esses valores. Ela é contínua porque a gente não tem quebras, né? Então, essa curvatura que a gente tem, ela segue infinitamente para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, sem quebra, né? Como nós vamos ver aí o gráfico da tangente, que ele não é contínuo. O domínio dele é os reais, o contradomínio também é os reais, e a imagem dessa função vai estar limitada aqui, como eu disse, entre 1 e menos 1, ok? Ela é uma função periódica, porque sempre que a gente chega aqui em 2π, se repete. Vocês podem observar que não coloquei tudo, mas ela vai se repetir a mesma curvinha que a gente tinha aqui anteriormente, ok? Então, o nosso próximo ângulo vai ser de seno 1, se a gente for olhar esses ângulos notáveis, né? E vai ser dessa mesma forma. A função cosseno, ela também é limitada e é contínua. Então, novamente, ela vai ser limitada aqui entre menos 1 e 1. O domínio dela é os reais, então todos estes reais aqui. O contradomínio também vai ser os reais, né? Representado aqui no eixo vertical. E a imagem, ela vai ser limitada a menos 1 e 1. Ou seja, todos os valores de cosseno estão entre menos 1 e 1. Ela também vai ser periódica porque a cada volta, né? Ou seja, toda vez que ela atingiu 2π, que é uma volta completa no círculo trigonométrico, os valores vão se repetir. Então, isso faz com que ela seja periódica e também vai ser contínua, como eu disse, porque ela não tem nenhuma quebra aqui. Essa curva vai repetindo aí infinitamente. Já a função tangente, primeiramente, eu coloquei aqui como a gente calcula a tangente de um ângulo com o seno e o cosseno dele. Então, a tangente, gente, ela é esse eixo vertical aqui, né?
ao círculo trigonométrico, né? Então, ele está aqui de fora, bem rente, tangencia, ele toca aqui em um ponto o nosso círculo trigonométrico. E ela é vertical, paralela ao eixo dos senos, ok? E a gente pode calcular a nossa tangente de um ângulo θ, fazendo o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Então, nós temos aqui que a tangente de 0 graus, a gente sabe que o cosseno de 0 é 1, certo? E o seno de 0 é 0. Então, vai ficar 0 sobre 1, né? 0 é o seno, cosseno é 1, que é 0. Então, a tangente de 0 é 0. A tangente de 90 graus, então 90 graus está aqui, essa abertura. O cosseno de 90 é 0, a gente viu lá, e o seno é 1. Então, 1 sobre 0 não existe, porque a gente não pode dividir, a divisão não é válida, né? Quando o denominador é igual a 0, a gente não consegue fazer essa divisão aqui. Então, a tangente de 90 graus não existe. A tangente de 180 graus, que é toda essa abertura aqui, né? Ela bate lá no nossa tangente. Então, a tangente de 180 graus, fazendo aqui o seno de 180 é 0 e o cosseno é menos 1, também a tangente de 180 é 0. E a tangente de 270 graus o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Então, novamente, não vai existir, ok? Então, aí a gente consegue calcular a tangente de todos os ângulos através do seno e cosseno. Então, aqui a gente tem o gráfico da função tangente. Como a gente viu, a função seno e cosseno, elas são contínuas. A função tangente não é contínua, como eu escrevi aqui, ela é descontínua. Como se aqui a gente tivesse aqui, ó, assíntotas, né? Que é uma reta imaginária que vai estar passando aqui, que não deixa este intervalo da nossa função encontrar com este intervalo aqui. Então, ela cresce infinitamente para baixo, infinitamente para cima, sem encontrar com essa do lado aqui. Então, o nosso domínio, ele vai ser os intervalos, né? Então, aqui, ó, de menos π sobre 2 a π, nós vamos ter aqui desenhada a nossa função. De π sobre 2 a 3π sobre 2, nós vamos ter aqui novamente. Então, os valores, os múltiplos de π sobre 2, eles não pertencem ao domínio da nossa função, ela não passa por esses pontos, e que caracteriza ela ser uma função descontínua. Então, o domínio, gente, vai ser todos os reais menos os múltiplos, né? Menos π sobre 2 mais kπ, né? Então, toda vez que a gente tiver aqui esse resultado, a gente não vai ter essa função passando sobre ele. O contradomínio é todos os reais, né? Ela não é limitada aqui como no outro era no menos 1 e 1. A imagem também é todos os reais, ela cresce infinitamente para cima e para baixo. E o período dela não é mais 2π, é apenas π, ok? Então, aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente tem um período π. Então, a gente volta a repetir isso, de π sobre 2 a 3π sobre 2, novamente um intervalo π. E aí, a gente chega que o período dela é igual a π. A gente também consegue calcular a secante, a cossecante e a cotangente de um ângulo a partir do seno cosseno destes ângulos. Então, a secante, representada por sec, no caso o ângulo θ, é dada por 1 sobre cosseno de θ. Lembrando que o denominador tem que ser diferente de 0, então cosseno diferente de 0. A cossecante, que é representada por cossec de θ, vai ser dada por 1 sobre seno de θ, com o seno de θ diferente de 0. E a cotangente vai ser dada por cotangente de θ, onde a gente vai ter a divisão de cosseno de θ por seno de θ. Também com o denominador seno de θ diferente de 0, para a gente poder fazer essa divisão. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso.
Acompanhe nossas redes sociais, tem muito material bacana no Instagram, dicas também sobre esse conteúdo, resolução de exercícios, então você pode acompanhar muito mais por lá. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários, mande no Instagram também, nós estamos sempre à disposição de vocês e para vocês. Um beijo e até a próxima aula.